Olá, gente. Boa tarde a vocês. Desculpa pelo atraso, nós falamos que ia fazer um comunicado oficial, mas a reunião começou às 9 horas da manhã, só terminou a coisa de 15 minutos. Foi uma pauta extensa, de amplo debate entre os 9 prefeitos da Baixada Santista. Nós fizemos ela por meio virtual, evitando a mobilização das pessoas pela cidade, pela região, mas o maior trabalho que cada um pode fazer, eu estou vendo muitas perguntas, muitas indagações, muita falta de cidadania de alguns, né? Porque nós falamos que o isolamento, sempre da maneira possível, né? Alguns vão ter que estar trabalhando. Nós não podemos parar o país em hipótese alguma, porque se todo mundo se recolher para casa, não vai ter médico no hospital, não vai ter enfermeiro, não vai ter nenhum profissional, não vai ter policiamento na rua, vai haver invasão de patrimônio público e vira calamidade pública. Então, tem a percepção de que quanto menos gente estiver circulando, mais a gente vai identificar se o vírus, onde ele se encontra, né? E atacar essa questão. Hoje em Praia Grande, sob suspeita, tem 24 casos que estão sendo monitorados pela vigilância sanitária, nenhum confirmado até agora. Então, o que a gente está tentando fazer é que novos casos não apareçam. Se aparecerem, a gente saiba exatamente em que local eles se encontram, esse foco dentro da cidade. Então, a circulação na cidade tem que diminuir. E a gente tem gente que se aproveita desse processo. Mas eu queria falar que o isolamento tem que ser realmente de uma percepção da pessoa, né? Que se ela tem necessidade de estar fazendo isso. Se a gente olhar para a praia mais uma vez hoje, vai ver a praia com muita gente. Ele está colocando a mão num equipamento ali, porque eu vou dar um exemplo aqui agora, vou pegar meu álcool gel e vou botar aqui o álcool gel, né? Eu possivelmente acabei o meu problema, né? Imediatamente eu boto a mão na mesa. Botei a mão na mesa em um local, não adianta nada. Então, se eu tiver álcool gel em cada esquina, mas na próxima esquina você já botar a mão em algo e botar no rosto, você já se contaminou. Então, não é isso. A melhor equipamento, a melhor coisa para a gente enfrentar o problema disso e para limpeza é o produto de limpeza mesmo. É limpar sempre a mesa de trabalho quando você receber alguém, é desinfetar a casa o máximo possível, o espaço de trabalho, é ter um controle sanitário de limpeza mais apurado com material de limpeza. E o álcool gel é quando você não tem acesso a uma pia para lavar a mão, ou quando você não tem acesso, né, na verdade, a este suporte de limpeza urbana. Aí você tem que passar um gel ali na maçaneta em algum lugar. O gel não é a única solução e não vai curar ninguém, né? O que vai curar a gente e evitar que a gente chegue à catástrofe é realmente o autopoliciamento, mais do que o auto-isolamento, né? Você não pode deixar de andar no seu quintal. Agora, se você vai entrar na casa do vizinho e não sabe onde ele andou, possivelmente você vai ter problemas, né? Então a gente tem que ter essa percepção, né? Se a gente percebe que alguém tem o costume de não estar respeitando isso, está se relacionando normalmente, não se aproxima mais perto dele, não usa o ambiente dele para provocar um problema para você. Então, por isso que eu falo, né? Não tem um sacrifício disso. Mas a gente sabe que se parar tudo, o poder público não consegue. E às vezes a gente vê uma pressão de própria máquina que não está entendendo que ninguém em 2 dias consegue ter a ideia precisa do que onde você vai desarticular o serviço, que não cria um dano, um efeito colateral, tá? Eu vou começar pela pergunta que me fizeram agora há pouco pela imprensa, de que estão ligando lá para a educação, para a imprensa, porque os professores não serão liberados de estarem no colégio, e que já não estão, e que nas mais cidades tem. Eu queria dizer que eu estou agindo com senso de responsabilidade, né? E as pessoas têm que ter esse senso também. Eu estou aqui com uma lista está aqui o número, essa é a lista de todos os nossos colégios, 77 colégios, e nessa lista eu tenho 370 crianças que não têm o que comer se forem para casa.
outras 348 que não tem quem faça a comida para elas e não tem a comida. Eu tenho 430 crianças que são filhos de funcionários e que precisam estar no creche para comer. Essas vão para casa. Eu tinha que ter um mapeamento dessas 10 mil crianças que estão em creche. Por isso a desarticulação a partir de segunda-feira. Determinei que cada colégio fizesse levantamento. Eu tenho a quantidade de material de alimentação. Isso aqui é a relação completa de todo o que nós temos. Mais de 7 ou 10 carretas de comida. Hortifruti granjeiros que vão apodrecer se nós não dermos destino nos próximos 72 horas. Não é tão assim, fecha a porta e vai para casa. Quando chegar lá tá tudo apodrecido. Há bom senso, cara. A gente tem que desarticular numa velocidade, mas tem que fazer esse mapeamento. Pedimos para que cada mãe falasse da sua problemática. Identificamos esse grupo. Só que esses alimentos, a minha determinação é que a gente desce o volume de alimentação que nós vamos fazer no colégio, desce para essas crianças, para essas famílias, para que elas possam ficar em casa. E desce um tempo de desmobilização dessas principalmente que têm dificuldade. Só que eu estou dentro no período eleitoral. E ontem mesmo me comuniquei com o Ministério Público para ele conversar com a coordenação dele, de São Paulo. Por quê? No período eleitoral nós não podemos distribuir nada que não esteja dentro dos programas normais. E eu não quero estar sujeito a uma legislação eleitoral, quer dizer, ferir a legislação eleitoral. Estou pedindo, e aí baseado na lei eleitoral, diz que se houver um caso fortuito, o promotor pode acompanhar. Então nós sugeri para ele que eu mando a relação dessas 1000 crianças, onde que colégios estão matriculados, para que eu possa dizer para essas pessoas que estão trabalhando no colégio, os funcionários que estão lá, vão separar o material na quantidade adequada daquilo que possivelmente possa vencer nesse período de próximos 30 dias, e elas já levam um pacote de alimentação para 30 dias, e aí a gente consegue equacionar um problema estrutural com um problema jurídico, tá? Então não dá para simplesmente fecha a porta e sai todo mundo correndo. É simples, né? É simples para quem está na oposição, é simples para quem não tem uma visão sistêmica. Então queria dizer que não estamos desatentos. A partir da semana que vem, o professor vai ficar em casa, mas a parte administrativa ainda vai resolver. A gente precisa saber se vai fazer comida para essas crianças ou não. Eu tinha outras alternativas, pensei em fabricar essa comida no colégio, fazer a marmitex e as mães pegarem lá. A minha prioridade é dar a comida para eles levarem para casa e mandar os funcionários para casa e deixar 1 ou 2 funcionários. Um dia vem um, no outro dia vem outro, depois vem outro. Durante esses 30 dias a gente faz uma escala de abrir e fechar o colégio. Na segunda, todo mundo tem que higienizar esse colégio também. A última criança saiu dali, passa material de limpeza em todas as salas e limpa tudo. Limpou tudo. Aí a gente começa aquela escalinha só de abrir e fechar para pagar a luz, porque alguém... Se você não vai abandonar o prédio 100% lá, abandonado, mas tem que ter. Agora, o que nós estamos tentando é aglomeração. Isso se você tem 2 ou 3 pessoas ali hoje, e ela não vai voltar mais lá. Aquela que foi escalada para ir na terça, vai na terça. Aquela que foi escalada na quarta, vai na quarta. Abre, olha se está tudo certo, fica lá o período dela e vai embora. Não podemos abandonar todos os prédios, né? Essa é uma situação. Então, não dá para mim se eu me desesperar, eu não vou tomar atitudes que tem que ser tomadas, tá? E já imaginou esse material todo apodrecendo em colégio? Não dá, né, gente? Não dá. Muitas perguntas vieram também em relação a atitudes sobre a questão de comércio, praia. Eu, na reunião, pontuei algumas questões
Em relação especificamente ao shopping, né? O shopping de Praia Grande é diferente de alguns shoppings em outras cidades. Ele não tem só as lojas de roupa, calçados, outros materiais. Ele tem acesso a 2 agências bancárias, ele tem funcionando um poupa-tempo, que nós não podemos fechar por não ter autoridade para isso. Ele tem um serviço de saúde no subsolo, ele tem um supermercado. Desabastecer não dá. Então, os shoppings vão ser fechados a partir do abaixamento desse decreto, exceto o supermercado, que tem que continuar fornecendo comida, né? Os senhores vão ter que continuar comprando, e ele é acesso externo. O serviço de saúde embaixo não terá acesso aos corredores de cima, será fechado, mas com a obrigação de que todo mundo que for até esse local, porque tem que continuar trabalhando como serviço de saúde, não tem como parar nenhum serviço de saúde, sob pena de corrermos mais risco ainda de a pessoa criar um problema. Então o que nós queremos? Que ele seja triado no ponto de vista de como ele está, no ponto de medir a pressão, vai ser uma obrigação deles. Lá dentro do complexo, quem tiver que ir ao poupa-tempo também terá que passar por uma triagem de térmica para saber se está com algum problema antes de adentrar. E a quantidade de pessoas lá dentro será limitada também. Isso nós podemos fazer e vamos fazer, determinar que o poupa-tempo estabeleça uma forma de desestímulos a ir lá, ou se tiver que ir, que estabeleça uma quantidade e o espaçamento entre as pessoas internamente e políticas de higiene na entrada dele. Ele não pode adentrar o resto do prédio e ponto. Então ele não vai funcionar. É isso que nós vamos fazer em relação ao shopping, porque se esse serviço estivesse na rua, seria acesso do mesmo jeito. O que nós queremos evitar, em vez de irem por dia 12 mil carros para lá, isso deve baixar para 1.000, 2.000 pessoas no máximo durante o dia, espaçado em 10, 12 horas. Você está indo ao supermercado em qualquer lugar dessas ruas, então a diferença é que vai passar o carro, parar lá dentro, né, no estacionamento, e adentrar no shopping, adentrar no supermercado e comprar. O que não vai estar funcionando é as outras lojas de departamento que não têm essencialidade e necessidade. Então volto a falar que essa é a medida em relação ao shopping. As academias, casas noturnas e as igrejas houve um consenso de determinar o fechamento desses espaços até que seja suspensa essa problema da calamidade pública nacional, a partir de segunda-feira. Nós já tínhamos dado orientação pela vigilância sanitária para que as igrejas não celebrassem o culto, mas que, se fossem celebrar, passassem as pessoas 2 metros de distância uma da outra. Mas agora há um consenso regional, então eu vou respeitar a decisão regional e nós vamos determinar o fechamento desta atividade. Praia. A determinação é fechar, não ter mais comércio dentro da praia, nem guarda-sol, nem carrinho, nada na praia mais, né? De forma que a gente evite que as pessoas se utilizem disso para ir para a praia, porque elas acabam sentando ali, consumindo, pondo a mão onde não deve. Essa foi uma decisão regional e ela será cumprida através dessas medidas. Restaurantes, bares e similares, reduzir de 30% para 30% o número de cadeiras no seu entorno. Essa é uma decisão regional também, para que a gente diminua o fluxo e espaceie mais as pessoas. Mas além disso, que tenham políticas de, logo que, antes de alguém sentar numa mesa, tem que desinfetar a mesa ou com álcool gel, com alguns produtos mais adequados, que são matéria de limpeza. Feito isso, só ali que a pessoa vai sentar a próxima pessoa e depois que ela levantar, novamente ela vai ter que fazer desinfecção de cadeiras e tudo. Se ela não tiver condições de fazer isso, ela não pode abrir, tem que ficar fechado. Acesso à Baixada Santista, que é uma das coisas. Nós sabemos que nós temos limitações e obrigações de fazer isso, constitucionais. A minha sugestão foi
de nós reivindicarmos ao governador que tomasse medidas de bloqueio sanitário para aqueles que descem para baixar, até certo para a circulação de meios. A gente não pode parar um caminhão que vem com material de saúde, não pode parar um caminhão que vem com alimentação, entendeu? Nós não podemos, mas as pessoas que só vêm para cá, para passeio, não dá, né? A gente tem que, nesse momento, ter essa percepção, essa é uma determinação. E por falar nisso, sugeri também que, e vou baixar o decreto nesse sentido, para que todos os condomínios, e nós temos quase 5.000 prédios de condomínios, são obrigados a informar diariamente a vigilância sanitária a informação de quem está chegando novo nas últimas horas no prédio para ser usado no apartamento de veraneio, e perguntar para essas pessoas se elas estão vindo por quê, se elas vêm passar férias ou estão em isolamento e vieram fazer o isolamento de inspeção em Praia Grande. A gente tem que evitar que a pessoa às vezes fica lá determinada que faça isolamento e ela fala, vou para a praia, então é melhor, eu estou lá, depois eu vou para a praia. Então a gente vai pedir aos condomínios que façam isso. Cada um tem que ser policial. Assim como o condomínio está colocando medidas de higiene ao longo de todas as áreas comuns, o síndico também tem que ter essa percepção para ele preservar o seu espaço, para não acontecer o que aconteceu em Mamanguá, que lá chegou um paciente para fazer quarentena num prédio. Isso é um absurdo. Se ela vai fazer quarentena, tem que fazer na casa dela, não tem que fazer na casa, não está lá, até porque ela vai errar a mão e vai propagar alguma coisa. Então, aqueles condomínios que já estiverem ouvindo a gente, sabem que essa é uma determinação e já podem começar a cumprir essa determinação checando. Elas têm lá na entrada do prédio o segurança, tem lá o zelador, que determina imediatamente que o zelador faça isso para evitar. E comunique a vigilância sanitária, que está chegando gente aqui. Ela vai ter que explicar e se ela tem alguma situação adversa. É uma forma de coibir, né? Também ainda pedido ao governo do estado, hoje participou o secretário Vignoli também da audiência, onde pedimos que o governador peça a Ecovias que faça uma comunicação, uma publicidade no sentido de evitar que as pessoas desçam para cá. A gente precisa, até porque São Paulo é o lugar a maior cidade, possivelmente aqui já tem mais casos e vai aumentar exponencialmente nos próximos dias. Então a gente precisa fazer com que haja um bloqueio dessas pessoas, e a autoridade mais adequada é a autoridade estadual, porque ela pode tomar medidas inicialmente publicitárias. Acho que a maior autoridade para tomar medidas de bloqueio total da cidade ainda vai ser o governo federal, ainda é o governo federal, é ele que tem que fazer o bloqueio, mas ele não está tendo coragem nem de bloquear as fronteiras do Brasil com outros países, quiçá bloquear de uma cidade para outra. Acho que nisso tem que vir uma determinação federal imediata, dando autonomia para nós todos bloquearmos, senão nós vamos ter que fazer um bloqueio entre aspas. Vamos proibir a circulação, triar, mas vamos criar tumulto enorme, né? Bom, no turismo nós já falamos das medidas, abrir um consenso de fechamento dos hotéis, orientar os hotéis a fecharem, a partir de não receber novas reservas. Os hóspedes que estão lá vão terminar o seu período de estadia aqui e não funcionar mais, para não estimular a vinda de pessoas que estão de isolamento ou quarentena, vão querer fazer essa quarentena em viagem. Isso é uma realidade. Eu tive gente, aliás, até funcionários, né? Eu vou lá para vocês que a gente escuta as coisas. Grande parte de algumas pessoas que estão ficando em casa porque vão fazer home, ou vão estar porque liberaram os colégios automaticamente. Tem gente que falou que ia para a Serra Negra, né? Então eu achei um absurdo isso, né? As pessoas estão ficando, né? As pessoas não se incomodam nem de falar na rede, né? Que estão indo lá. Bom,
A gente tem gente que é médico e está fora no exterior de férias, né? Lá em Porto de Galinhas. Então a gente percebe o quanto que as pessoas não perceberam o perigo que nós estamos correndo. Ainda em relação a pedido de fiscalização em pessoas aglomeradas, eu queria dizer para vocês que eu suspendi naquela primeira medida minha as férias que estão em curso de fiscais de postura municipal, fiscais sanitários, agentes de trânsito, agentes da guarda municipal, todo tipo de pessoas que possam se envolver no controle da sociedade. Essas pessoas, por decreto, têm atribuição para isso já. Elas têm que fazer com que isso não aconteça, espalhar as pessoas para não fazerem aglomerados. Isso é certeza absoluta. Então, e elas também serão responsáveis pelo controle sanitário. Eu queria voltar ao assunto primeiro, que quando a gente fala de desmobilizar, possivelmente a gente vai usar como apoio nos colégios, o telefone e o computador lá, para entrar em contato, porque quando isto começar a aumentar, possivelmente nós vamos ter determinação. Hoje nós temos 24 pessoas em casa. Ainda a vigilância sanitária consegue controlar ligando todos os dias para saber onde estão e se elas estão cumprindo a determinação de não saírem e nem se comunicarem com o externo. Quando nós tivermos 200, 300, 400 casos, nós não conseguiremos fazer isso se não tivermos o funcionário num telefone fazendo essa triagem. Possivelmente eu tenho que ampliar essa ação, né, com a ajuda de todos. Então, a coisa não é tão simples assim, né? A gente precisa controlar essas pessoas. Não é que você vai ter contato pessoal com ela, mas você vai ter que ter contato telefônico para saber, e ela vai ter que mostrar no telefone que ela está em casa. Então, em determinado momento, isso vai acontecer como aconteceu na China, como está acontecendo na Europa, que as pessoas estão triando se a pessoa está em casa ou não, porque ela pode estar efetivamente em outro lugar. Ela vai ter que mostrar que ela ficou na casa dela, porque senão nós vamos fazer de conta que estão colocando isolamento de alguém ou fazendo para ficar em quarentena. Basta ver aquele empresário que estava em quarentena em São Paulo, pegou o seu avião e rifou para Porto Seguro. Estava lá bonitinho. A Polícia Federal falou, buscou ele, levou ele de volta e prendeu. Não prendeu, mas tinha que estar preso, né? Mas ele vai responder um processo. Ele estava certo? Não estava. Não é só porque ele tinha o avião dele que ele podia ir para outro lugar. Ele tinha que ficar onde estava lá. Por quê? Aí você não consegue controlar a endemia no seu entorno, porque elas começam a se propagar para todo quanto é lugar. Então tem que ter bom senso cada um, né? Bom, aqui tem pessoas em tratamento. Foi uma das discussões que eu fiz. Aí um pedido para fechar todos os serviços de saúde, isso não tem sentido. As pessoas vão morrer por outras doenças, né? Não morre pelo virona, vai morrer por fome ou por falta de atendimento de saúde. Tem problemas que a gente pode pôr para depois. Por exemplo, as cataratas, nós estamos no mutirão de catarata. Nós conseguimos fazer todas as cataratas que tínhamos que fazer, que estava na lista. Mas a gente pediu que quis avançar mais, se antecipar. É uma medida preventiva. Descobrir quem está com catarata e fazer a catarata. Nós estamos suspendendo as cirurgias daquelas pessoas que já fizeram o exame e estamos suspendendo o programa até que isso se passe. Mas essa da catarata não põe em risco a vida da pessoa nesse momento. Então, esse tipo de atividade nós podemos parar, como outros tipos de consultas simples. Agora, não dá para parar todos os exames de alta complexidade, média complexidade e consultas que podem pôr em risco a saúde pública. Então, a solicitação minha é que o DRS4, que é o Escritório de Saúde Regional, junto com os 9 secretários, elaborem um que nós chamamos de protocolo de trabalho para os médicos, das unidades básicas e da especialidade, estabelecendo aquilo que ele, como profissional, sabe, o que é urgentíssimo fazer amanhã, depois de amanhã, e o que pode se postergar por 30, 60 ou 90 dias.
Em cima disso é que a gente vai determinar se esta coisa continua ou não, para esse fluxo diminuir dentro das unidades e aí melhorar a capacidade de a gente absorver a demanda que vai acontecer. Correr que nem um aloprado e um louco fazendo para tudo, nós podemos criar muito mais problemas para as sessões. Então, senso de responsabilidade, de cautela, não quer dizer que você não está atento a esta questão. Então, a medida, depois de amplo debate, é que nós vamos proceder disso hoje às 15 horas. Esse secretário, junto com a diretora do DRS4, irão fazer uma reunião redigindo um protocolo de trabalho. Imagine você, eu não posso parar um atendimento de hemodiálise de gente que vem da Baixada toda fazer hemodiálise em Praia Grande. Ele não pode ficar um dia sem fazer hemodiálise, né? Eu não posso deixar de fazer esse serviço. É um exemplo mais claro de quanto a coisa não é tão simples. Eu não posso deixar de atender um paciente que está com AVC, né, que teve o quadro ontem, mas ele pode depois ter um outro trabalho. Então, cada caso é um caso. Em suma, eu acho que nós não temos mais alguma coisa que a gente possa lá funcionar. Olha, a gente fala de área de lazer aqui, estão perguntando, né? Se são os comércios só da praia ou geral que deve fechar? Só o da praia. Foi voto vencido. Eu acho que continuar com o comércio na praia ainda não vai surtir efeito. Eu acho que eles vão na próxima reunião voltar, porque vão ver que vai ter reflexo. Mas eu acho que o comércio não vai fechar na cidade. Nós estamos falando para as pessoas diminuírem para 30% a sua capacidade de mesas e cadeiras para poder alargar mais. Agora eu diria o seguinte, faz isso. Se a gente conseguir ver que tem muito aglomerado nos próximos 2 dias, simplesmente vamos fechar de vez. Então, se não tiver em bom senso de fazer o que nós falamos anteriormente, é coisa. As áreas de lazer estão fechadas, tanto de prédios quanto de públicas. A gente tem que evitar. Infelizmente, os playgrounds da praia estavam apinhados de gente, né, de criança. Alguém vai falar, pô, mas você está querendo... Gente, ela foi para lá, botou a mão, e a criança botou outra mão no equipamento, foi para casa, acabou. Vai contaminar a família. Então, acho que a família tem que ter essa percepção. Eu vi gente reclamando, inclusive que trabalha com criança, né, que está agora, a partir de segunda-feira não vai estar lá, falou que, eu vi, ela ainda postou, né, eu não aguento essas crianças em casa. Gente, os filhos a gente tem que cuidar deles agora. Feira livre não, porque é abastecimento. Eu acredito que gradativamente os feirantes vão diminuir a vinda em decorrência de próprio fluxo cair dentro das feiras, mas hortifruti granjeiro é do dia para o outro, não dá o supermercado não tem isso. Então a gente ainda está numa transição. O que vocês têm que evitar é de ficar lá horas e horas numa feira e vou ficar botando a mão em algum lugar. Então a gente tem que sentir, nenhuma cidade suspendeu feira, nenhum lugar se suspendeu a feira, e a gente tem que esperar o resultado dessa coisa da feira. Mas acho que tem que trabalhar mais com bom senso, né? Quando o próprio shopping concordaram em fechar, após uma conversa que nós tivemos. Por quê? Eles já estão com praticamente metade do seu fluxo interno. Eu acredito que agora, com essas últimas medidas, eles se reduzam em 80% de redução no fluxo. E ele vira uma rua normal que o comércio de essencial precisa estar aberto. Excelentes. Essas são medidas ainda que tinham perguntas. Eu vou dizer medidas para diminuir o fluxo de pessoas no passo. Gradativamente, a gente está tentando ter menos gente na prefeitura trabalhando, ou se trabalhar, vai trabalhar em home. E outra vez, às vezes, alguns funcionários começando a ficar postar, olha, gente, você é servidor público, você tem que entender que nós somos uma coisa pública. Lá tem 350 mil pessoas, se nós todos sumirmos,
né? É aquele filme que tinha lá, como é que foi? O piloto sumiu? Não dá, não dá, né? E o piloto somos todos nós, não é o prefeito. Então a gente vai estar adaptando de acordo com a essencialidade do processo. Mas a primeira medida foi suspender o trabalho de alto risco, né? Que tinham mais de 60 anos, que tinham problemas enormes de doença. Então esses já não estão nem trabalhando mais, né? Mas voltando à questão, para evitar de fluxo maior, eu pedi para duas secretarias que chamam muita gente para o passo, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, o secretário que está respondendo é o Léo, e o secretário Roberto Lopes. De imediato, já está, mandei fazer o decreto, o decreto já foi assinado, atenção às famílias que têm, e pessoas idosas que têm redução do valor do imposto de idoso. Não precisa fazer prova de vida esse ano, está suspensa a prova de vida. No decreto nós estamos regulamentando que a pessoa faz ao contrário, né? Se a pessoa idosa morreu, ela só comunica à prefeitura de que essa pessoa morreu, porque nós vamos checar lá na frente, não está impedindo a checar. Então ela já comunica para tirar do arquivo de que aquele imóvel não tem mais isenção. Então não precisa ir na prefeitura, senhores idosos, não precisa ir em lugar nenhum, será automaticamente colocado essa redução. Aos feirantes, bancas de jornal e ambulantes que tinham que renovar em abril e maio as suas licenças, não precisarão fazer também, não vão à prefeitura, são mais de quase 1.500 pessoas, não precisa ir lá. A gente está baixando o decreto, não precisa fazer a renovação, ela é feita de forma automática, nós vamos mandar para a casa dele a taxa de cobrança e ponto, encerra o assunto. Não tem, ou o documento, se não for cobrar a taxa, a gente vai mandar o documento para casa. Medidas para se ocorrer necessidade de internação excessiva. O Hospital Irmã Dulce é o maior hospital público da Baixada, ele interna 12 mil pessoas por ano, a Santa Casa de Santos 9 mil, o Guilherme Álvaro 7 mil e o Hospital a Filantrópica de Santa Amaro 5 mil e poucas pessoas. Nós temos atendimento regional, mas estamos em processo de ampliação do hospital em mais 100 leitos, o que vai propiciar, a partir do começo do ano que vem, você ampliar em mais de 6 mil internações ano. Especificamente sobre a questão dessa força-tarefa para equacionar o problema daquilo que é mais urgente, criação de leitos de UTI em toda a Baixada Santista. O Pragrande analisou o prédio do Irmã Dulce já com as obras em andamento e percebemos que remanejando leitos normais para um outro local, a gente consegue pegar um espaço que era para ser, na verdade, um local para cirurgia dia, que tem a individualidade, condições técnicas para se transformar num leito de UTI. Nós estamos construindo novos 20 leitos de UTI, mas numa emergência, esse espaço pode se adaptar em coisa de 2 dias para receber todos os equipamentos. É só uma adaptação muito pequena. Então, nós temos condições de ampliar 30 leitos de UTI dentro do Irmã Dulce. Para isso, é lógico, requer equipamento, principalmente respiradores, equipamentos e recursos, porque vai demandar no mínimo 4 a 5 milhões por mês para esse número de leitos que nós vamos criar, além dos que eu vou falar. Então, o Irmã Dulce está preparado para imediatamente, tão logo chegue equipamentos, implantar os 30 leitos para essa questão. Esse é um pedido do governo federal, está sendo mandado para Brasília. 15 leitos privados no novo hospital, que já começou a funcionar essa semana. Nós conversamos com a direção do hospital. A lei que foi aprovada dia 6 de fevereiro diz que o governo pode requisitar esses leitos de caráter de emergência
para o coronavírus. Nós comunicamos ao Ministério que temos disponível 15 leitos de UTI, que serão bloqueados já no hospital, para enfrentar a questão do coronavírus, e temos condições de instalar, se a autorização do Ministério vier, 10 leitos de semi-intensiva no pronto-socorro na UPA Samambaia. É uma autorização que tem que vir, porque ela é uma semi-intensiva, não sabemos se seria possível, mas numa emergência temos que caminhar para isso, que daria 55 leitos. Nós hoje temos 40 leitos de UTI, que continuariam trabalhando dentro do processo normal. Não podemos deixar de atender as outras situações de emergência também. Então, isso está para tentar fazer com que não haja falta de leitos de UTI. Se for só para a cidade de Praia Grande, seria o suficiente, mais do que o suficiente. Os leitos de internação são 64 leitos de internação novos, 34 que estão sendo bloqueados no hospital novo, e mais 30 que nós conseguimos ampliar dentro do hospital em caráter de emergência, que estão pedindo autorização de homologação. Então, por quê? Você tem situações que não precisam de UTI, situações que estão precisando de internação, e situações que só ficar em casa e ponto, né? Então, essa é uma decisão que os médicos vão tomar ao longo do tempo. Para a cidade de Praia Grande seria o suficiente. A gente espera que as 9 cidades consigam fazer essa equação e a gente consiga atender, né? Inicialmente é isso. E as políticas preventivas, que são as mais importantes. A gente espera que não use isso, né? Que a gente não tenha que usar esse equipamento. Pedi também nessa reunião que fosse mandado para o governador a relação de todos os leitos de UTI que possam ser implantados, mas a gente precisa que esses equipamentos cheguem até a gente. Então, para ele conversar com o setor produtivo do Estado de São Paulo, para que libere esses equipamentos para a gente instalar nesses espaços. Gente com dúvida, funcionamento das alfas, sério, e ainda estão com dúvida sobre os ônibus. Entenderam? Olha, outra coisa que a gente tem recebido aqui agora, né, por vocês, é o funcionamento das USAFAs, SER, CEL e SEMAS. Acabei de falar sobre isso. Eles vão funcionar, sem eles não existe política de saúde, né? E foi estabelecida uma regra, né? Eu falei na última, nós estamos estabelecendo protocolos de funcionamento, evitar que as pessoas com síndrome gripal se juntem com pessoas normais, porque pode ser uma gripe ou pode ser um corona. Então, usar os USAFAs, quanto mais a gente reduzir o volume de pessoas que estão procurando para consultas simples, não tão emergenciais, a gente abre espaço para o atendimento. Vocês têm ouvido muito falar, e o ministro falou ontem, quem vai para ponto-socorro entra bom e sai doente. Então a gente precisa evitar que as pessoas que não estão com um procedimento emergencial se vá para as unidades de saúde. O SER vai ter que continuar desde que esse protocolo que vai ser decidido às 3 horas determine. Eu não sei, pode ter uma fisioterapia que é irreversível se parar e uma que não. Então esta determinação vai vir da classe médica. Eu não posso, por uma canetada, simplesmente suspender, e nem o próprio prefeito que for médico, né? Então, estamos deixando os profissionais de cada área, ele vai assumir a responsabilidade se ele suspender o procedimento de alguém, porque ele não vai suspender se ele sabe que do ponto de vista médico ele não pode suspender essa terapia. Algumas podem, né? O odonto vai poder, mas aí vamos conversar com cada um. Nós já estamos numa emergência de 3 dias. E o SEMA já falei anteriormente, se a unidade básica tiver um protocolo de funcionamento de como requisitar exames, se ele não requisitar exames e consultas que podem ser postergados para lá para frente, automaticamente o SEMAS vai trabalhar só com aquele que é emergencial. É isso que as pessoas estão se perguntando? Outra coisa, ônibus. Uma das conversas que eu coloquei, ficamos de conversar nas próximas 48 horas, é a questão do transporte.
A gente acredita que gradativamente, com essa redução, o setor privado deve tomar medidas, o setor privado deve deixar pessoas mais em casa, se puder, fazendo serviço. Isso vai acontecer se não vier o fechamento total ainda nesses próximos dias. Mas o ônibus, não adianta a gente reduzir o número de veículos. Então eu vou conversar ainda hoje com a empresa sobre essa questão. Conversei com os prefeitos. Em vez de a gente diminuir o número de ônibus, a gente tem que manter os números de ônibus, né? Se possível colocar um pouco mais, mas limitar o número de pessoas no ônibus. Então uma coisa que eu quero discutir com eles é de que em cada ônibus não carregue mais que 25 pessoas sentadas, espalhadas nos bancos, uma distante da outra, e que antes de entrar no ônibus ela pegue o gel para desinfetar a mão, né? E ela vai ter que fazer isso, e ela não coloque, evitar de hora que ela colocar a mão na barra lá para andar dentro do ônibus, ela não contamine o ônibus, se ela já tiver desinfetada na frente. O ônibus vai ser desinfectado. Transporte total, eu ainda não percebemos isso, se nós vamos conseguir, porque se a gente falar está proibido a circulação do ônibus, que trauma você vai ter, né? Não há ainda uma decisão nacional de bloqueio sanitário cidade por cidade, que seria o ideal, quer dizer, fechar as fronteiras, ninguém mais circula de uma cidade para outra, e mais ainda, ninguém mais sai de casa. Essa é uma medida que só acaba o presidente da República, então ele vai ter que tomar essa decisão, vai ter que ter coragem, vai ter que acreditar que isso é uma pandemia, vai ter que acreditar que isso é grave, vai ter que acreditar que se não fizer isso vai ficar ruim e que vai ser pior para a economia, e não fica com essa história de economia que é uma pressão econômica, não. Quanto mais rápido nós agimos, mais rápido nós vamos tomar. Mas eu digo aos seus senhores, os prefeitos têm limitações jurídicas, e então a gente espera que os nossos chefes hierárquicos, né, respeitarem que não temos subordinação, façam o seu papel e tomem coragem. E a primeira coragem é fechar a fronteira e determinar que todo cidadão brasileiro que voltar ao país tem que estar de quarentena. Ele não pode. Ele tem que ir para um lugar, ser monitorado. Primeira coisa. Depois tomar as medidas de circulação interna necessárias a controlar cidades que ainda não tem nenhum problema, porque senão daqui a pouco essas pequenas também terão um problema. Então, mas isso é uma atitude que precisa ter coragem. Isso. Falar das fake news para não acreditar. Estou me lembrando aqui dos fake news. Eu vi assim ontem, postaram, morreu um paciente no Guarujá, ou na Beneficência Portuguesa. Eu vi ali agora, tem gente no HDMI, no Irmã Dulce, funcionário que está com suspeita. Se tivesse com suspeita, estava na lista dos 24, não estaria lá, né? Quer dizer, essa coisa não é um desserviço. Eu acho que tem um conteúdo. Será que é político? Será que as pessoas são tão assim de fazer isso? Eu quero acreditar que não. Mas gosta de ficar fazendo, com o dinheiro popular, farofa, né? Mas é um perigo, gente. Eu até proibi na rede oficial nossa postarem esses tipos de coisas que pegam de qualquer lugar. Lá, quer ver alguma coisa? Eu determinei que a prefeitura coloque lá no site da prefeitura um banner só sobre coronavírus, aonde vai ter a minuta na íntegra do decreto, das leis federais e decretos federais e portarias do ministro, das portarias do governador e decretos do governador, e também dos decretos e determinações da prefeitura, todas assim separadas, para as pessoas tomarem ciência e ali se informarem. Mandei colocar também, através da prefeitura, orientação de higiene, mais do que outra coisa, mais do que só se preocupar com álcool gel, se preocupar com higiene, de como ele fazer a limpeza da sua mesa de trabalho, de quando ele receber alguém, né? Eu estou falando agora para os senhores numa mesa, partículas estão caindo aqui, se não passar água com sabão, alguma coisa aqui,
Quem vem aqui botar a mão, se eu estiver contaminado, vai se contaminar. Ou a gente tem esse controle nosso, ou então aí a propagação vai ser vertiginosa. Então a gente espera muito que só o poder público resolva. Cada um tem que fazer isso. Então, essa medida é uma medida que é autopoliciamento, que eu já falei, é autocontrole. A gente sabe, né, como os médicos estão falando, é 23 vezes por hora você bota a mão no rosto. Esse é um jeito brasileiro de ser, né? Eu também tenho me policiado muito para não acontecer isso. Então cada um tem que fazer essa situação. As fake news, elas são péssimas, elas são um desserviço, podem criar calamidade pública ou informação equivocada, né? Mais uma vez, vamos procurar orientação em site oficial. E nós estamos fazendo a vinculação pela página da Prefeitura de informações nesse caminho. Estou produzindo uma para mim, que vou pedir ajuda da vigilância de médicos, não, que possam orientar, porque não pode também produzir qualquer informação, né, gente? A gente precisa ter informação crivada, senão ela é copia-cola, vai ser um perigo. Não faça copia-cola. Pergunte se aquilo é verdade ou mentira, tá? Porque senão a gente vai estar até ajudando as pessoas a errarem, né? É isso aí, né, gente? Boa sorte para todos nós. Uma boa tarde. Que a gente consiga não crescer os números de casos, que a gente consiga manter o equilíbrio com a colaboração de todos os senhores. É difícil, né? Mas infelizmente aconteceu.